Em primeiro lugar, para te agradecer por mais um dia de vida, saúde, paz, mais um dia na sua presença, mais um dia com a oportunidade de te conhecer e mais um dia com a oportunidade de conquistarmos a nossa salvação. Te pedimos que o Senhor esteja no meio de nós, que o Senhor ministre e direcione esse estudo e que nós venhamos a saber a sua vontade, a conhecer a tua vontade de verdade. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É contigo. Estão me ouvindo bem? Estamos, sim, senhora. Ficamos de continuar do 21, né? Isso, 34, 21? Isso. É porque eu estava com outra Bíblia. Peraí, deixa eu abrir a Bíblia do Bispo. Foi do 21, não, foi do 24. 24? Então tá. Foi. Espera aí rapidinho. Espera aí rapidinho. Só Deus. Ok. Boa noite. A gente... A pessoa já está gravando, Múcio. Estou dando boa noite. Como? Só Deus. A gente finalizou 24, que deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem e todos os que saíam pela porta da sua cidade. Na minha outra versão, 24, todos os homens maiores de idade concordaram com Amor e com o seu filho Siquém e foram circuncidados. Ele estava discursando, né? Falando das vantagens, da condição que foi imposta para afirmar aquela aliança familiar e também comercial. E os homens da cidade concordaram e todos foram circuncidados. 25. Na versão do bispo tem um título, A Traição de Simeão e Levi. Simeão é o segundo, Levi é o terceiro. Tá certo? Sim, perfeito. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. A gente se questiona por que o terceiro dia. Não tinha, como a gente sabe, não tinha anti-inflamatório para prevenir. Então, quando havia a circuncisão, tinha aquele inchaço local, que eu pesquisei, que o nome é... Cadê, meu Deus? Infecção e... Qual o nome do outro? Lia, me ajuda? Antes da infecção, vem o quê? Inflamação. Inflamação e infecção. Primeiro vem a inflamação local, né? Ainda mais que é uma região extremamente vascularizada. Imagino que tenha ficado inchado local, vermelho, quente. Isso no primeiro dia.
Do segundo para o terceiro, acontece a contaminação do local por bactérias, causando a febre. E a indisposição vem junto com a febre, por isso eles estavam mais vulneráveis. Por isso, o terceiro dia, que já passou, que há a contaminação pelas bactérias e acontece a febre, e eles ficam realmente debilitados. Depois do terceiro dia, começa o processo de cura. Né? Os glóbulos brancos vão lá para ajudar na cicatrização. Mas o terceiro dia é realmente um dia crucial, de muita dor, de muito sofrimento, de febre. Por isso, eles escolheram esse dia de vulnerabilidade, tanto que apenas 2 homens conseguiram dizimar toda aquela população masculina. Aí eu me questiono, que mulheres despreparadas, viu? Não tinha Amazona nesse lugar, não. Uma mulher guerreira para proteger sua casa, sua família. Porque não foram só mortos os homens adultos, acredito que as crianças, os meninos também. Não, as crianças não. Não? Talvez os meninos pequenininhos não, né? Não, as crianças e elas foram levadas. Preservadas. As crianças foram preservadas. A gente e as mulheres? A gente vai ver depois. É isso? Vamos avançar no texto. Uhum. E mataram todos os homens. Mataram também a fio da espada Amó, matou o chefe da cidade, né, o pai de Siquém, e seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Mataram o Amó e o filho, e pegaram a sua irmã e levaram. Vieram os filhos de Jacó, Diná e Siquém e saíram. 27. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Verso 27. Depois da matança, os outros filhos de Jacó roubaram as coisas de valor que havia na cidade para se vingar da desonra de sua irmã. Ele matou os homens e ainda saqueou a cidade, levou tudo que tinha de valor. Vieram os filhos de Jacó. Então, quem matou foi o Simeão e o Levi, depois vieram os outros irmãos e saquearam. 28. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade, no campo, tomaram. Levou tudo, não só as coisas de valor, levou também os animais, as vacas, jumentos, o que talvez tivesse para ser colhido ali no campo. Levaram tudo. 29. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres. Levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. Além de ter levado tudo, também levaram como cativo as mulheres e as crianças. Mataram os meninos. Levaram presos, saquearam tudo o que havia em casa. 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes me turbado, né? Acho que vocês me enganaram, me fazendo cheirar mal entre os moradores dessa terra. Deixa eu ver na minha outra versão, 30. Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil. Agora os cananeus e os perizeus e todos os moradores dessas terras, vão ficar com ódio de mim. E não tenho muitos homens. Se eles se juntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. Eles agiram com a força do ódio, cegamente,
não pensaram nas consequências. O que poderia acontecer? Haviam outros parentes daquelas pessoas em outros vilarejos, essas pessoas iam querer vingança, e é muito da violência, é característico da violência, né? Uma violência gera outra e vai virando essa bola de neve. E não tem fim. Tem um nome, eu não lembro como é. Uma violência, não lembro. E eles não mediram as consequências, mas Jacó estava muito atento a isso. Ele pensou não só ali no momento da raiva, da ira, ele pensou no além. Qual a consequência daquela atitude? Vocês me enganaram e agora colocou toda a nossa família, todo o nosso clã em perigo. Até para a vida deles próprios, né? Se outras pessoas que quisessem fazer vingança, vedeta, a vida deles também estaria em jogo. Eu e minha casa, 31. E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Na minha outra versão, 31. Mas eles responderam, nós não podíamos deixar que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta. E eu pesquisei que essa é a primeira vez que esse termo prostituta é falado na Bíblia. Por isso, a profissão mais antiga do mundo. Porque já no capítulo 34 já está se falando dessa atividade, a prostituição. Então, realmente, é a atividade mais antiga do mundo. A profissão mais antiga do mundo. Profissão não, porque isso não é trabalho. Deixa de conversa. Dona Maria quer falar. Você vai dar a palavra Fala, Dona Maria. agora? Pode falar aí, Pode falar, Maria. fica à vontade. O que eu quero dizer é que o que eles fizeram é grave na cultura, porque até bem pouco tempo a questão dos acordos, né, dos tratos, das palavras dadas, era muito sério, né? Eu me lembro que, sei lá, né, uma pessoa que era até mais velha do que minha mãe, que se casou lá na Espanha. Só que o negócio chegou aqui no Brasil. E o pai dela, ela já estava noiva, já estava lavrada, já era noivado, e o pai dela desfez o noivado, a casou com outro homem. O pai dela desfez o noivado e casou com outro homem, certo? E as pessoas contavam isso como um absurdo. Entende? Então, houve um acordo que foi quebrado. E a outra coisa que eu acho que é mais importante é o seguinte, na minha visão. A circuncisão é uma prova de fé. Digamos, é o nosso batismo. Não adianta uma pessoa ir passando pela porta da igreja e você pegar e batizar. Não vai adiantar. Porque ela tem que se batizar, né? Consciente daquilo que ela está fazendo. Eu fui batizada na catedral pelo bispo Sérgio Corrêa, na ocasião em que ele estava, foi ele quem nos reuniu, entendeu? E nos falou. E ele disse, olha, o significado do batismo é que você vai renunciar às coisas do mundo. Você não vai mais poder ficar aí no mundo bebendo, indo para carnaval, indo para festa, indo para balada, entendeu? Fazendo as coisas que o mundo faz. Você agora vai ser santo. O santo significa separado para Deus. Então, é preciso você ter uma conscientização para você se batizar. Você fazer uma aliança com Deus já como é que eu vou dizer a palavra? Já se pressupõe que você tem uma relação com ele. Eu não posso fazer uma aliança, eu não posso fazer um acordo com Lília se eu não a conheço. Então, a gente se conhece, não sei quanto, não sei o quanto, nem por quanto tempo, mas a gente se conhece para fazer um acordo. Lília, nós vamos para o cinema amanhã. Se eu não a conheço, eu não tenho como fazer esse acordo com ela. Então, o acordo mínimo que seja, tem que haver um conhecimento. E, digamos assim, aqueles
homens, aqueles heteus, eles não conheciam a Deus. Se circuncisar, não ia fazer diferença nenhuma. Eles tinham que conhecer a Deus e dizer, não, eu quero fazer aliança com esse Deus, eu quero pertencer a esse povo, ao povo desse Deus, então eu vou me circuncisar. E eu acho que, por essa razão, por Deus ver também a má intenção dele, porque como na própria Bíblia diz que eles fazem uma proposta enganosa, entendeu? Querendo enganar, querendo dizer que estão bons, que estão querendo fazer acordo, mas, na realidade, o que eles estão querendo desde o início ou eles não fazem acordo, e a gente tem razão para cair em cima, ou se eles fizerem acordo, a gente faz o que eles fizeram. Eles já estavam planejando isso. Sabe? E Deus não apoiou, porque não viu neles uma boa intenção desde o início. Não houve uma boa intenção. Na verdade, eles nem falaram com a irmã, eles não perguntaram à irmã, a irmã disse que não queria que matasse o homem, e eles foram lá e mataram o cara. A irmã quis acompanhar o cara. Né? E a gente ainda hoje vê em família, irmão, pai, mãe, achando que a pessoa não deve se casar com aquela outra, e aí fica aquela perseguição, entendeu? Ao casamento, porque acha que aquela pessoa não merece o filho dela, o irmão dela. Esse negócio gera uma expectativa, esse negócio de dizer esse homem não é para você, essa mulher não é para você, gera uma expectativa na pessoa que não adianta de nada. Sabe? Você podia ter uma pessoa melhor, essas coisas que a família faz, essas deturpações, sabe? Que não levam a nada. Eu acho que foi isso que aconteceu com eles. Eles queriam decidir o futuro da irmã, eles queriam se meter na vida da irmã, sabe? Decidir as coisas. E o mais importante é que eles não oraram, eles não perguntaram nada a Deus, eles foram fazendo na força do braço, na vontade do coração, que era ódio. E com relação a essa questão da fé mesmo, do relacionamento com Deus, a circuncisão, para mim, aí não mostraria nada, absolutamente. Porque a circuncisão, para mim, seria uma prova de fé. Seria a mesma coisa que quando eu me batizei. Eu quis me batizar porque eu queria seguir a Deus, certo? Dentro da proposta evangélica, dentro da proposta universal. Eu, então, me batizei, porque batizada no católico eu já era. Então, na minha relação com Deus, na minha caminhada com Deus, eu cheguei nesse dia e disse, eu vou me batizar, Foi uma decisão minha de aumentar o meu relacionamento com Deus. Não simplesmente vou me batizar, vou ser evangélica. E ali ele nem estava, acho que nem pensando nisso, ele estava querendo mesmo, como eles disse, entendeu? Fazer uma coisa que ia gerar negócios e benefícios para todos. Não havia nenhuma relação com Deus ali. Por isso que Deus nem se meteu, deixou o negócio lá. Ok, dona Maria, pode falar aí, Cristiane. Abra o áudio. Eu fiquei pensando muito nessa situação, porque mostra o nível de comunhão com Deus que os filhos de Jacó tinham, né? Porque é absurdamente a atitude deles é incrivelmente erradas, porque eles não precisavam ter tomado essa atitude. A partir do momento que o rei foi até eles, pediu a mão da menina lá em casamento, estava aparentemente tudo certo, claro. Ficou faltando ali em relação à circuncisão, porque a circuncisão ali ficou muito aberta, e na realidade a gente sabe que era uma aliança com Deus. O homem, quando nascia, fazia a circuncisão por causa da aliança com Deus, a comunhão com Deus. Mas eu fico pensando como é que aqueles filhos de Jacó, né, de Israel, que cresceram ouvindo falar de Deus, que com certeza Israel falava, né, de Deus para eles. Aí eles presenciaram tudo que Jacó, antes de virar Israel,
eles presenciaram aquela labuta toda, aquela luta toda, e com certeza Israel falou que Deus apareceu para ele, os filhos cresceram ouvindo isso, né? Mas chega naquela situação, eles tomam uma atitude tão agressiva, eles foram numa cidade e mataram todos os homens, entendeu? Isso é um absurdo. Isso mostra que eles não tinham nada de Deus, nada, nada, nenhum temor, nenhum respeito, nada de Deus. Mas eu fico pensando também, será que Israel deixou isso passar despercebido? O pai não ensinou. Por quê? Porque Abraão ensinou a Isaac exatamente o caminho que Isaac tinha que seguir. E Isaac cresceu naquele temor de Deus, né? E como é que os filhos de Jacó e de Lia tomam uma atitude dessa? Então, isso mostra que eles não tinham nada de Deus. Nada, nada, nada. Perfeito, concordo contigo. Não tinham realmente nada de Deus. E eu acredito que o motivo não era porque Jacó não desse exemplo, porque Jacó mostra muitas vezes aqui ele dando exemplo, tá certo? No momento que ele vai, ele sacrifica, ele levanta o altar, ele sacrifica a Deus, ele fala com Deus, ele comunica, ele teve uma luta com o anjo, ele comunicou isso tudo para os filhos, obviamente que ele comentou para a família, e tudo girava em torno da promessa que ele tinha recebido ainda quando ele passou lá em Betel. Com certeza, a família tinha essa consciência, mas o que eu penso, meu entendimento, é que esses filhos de Jacó, que se envolveram com isso aqui, são aqueles filhos renegados, vamos dizer renegados, mas das esposas que não eram as prediletas. Então, devia haver alguma diferença de tratamento. De forma que, quando, né, vocês aí que têm filhos, de repente podem falar até melhor do que eu, né, quando um pai, de alguma forma, maltrata a mãe, né, então os filhos acabam criando uma certa revolta com o pai, e gera dentro dele aquele sentimento de não vou seguir o que meu pai fala, porque o que eu vejo meu pai fazer não é legal. Né? O que ficou marcado na minha cabeça, viu, pessoal? Porque tem que ter uma justificativa para os filhos de Jacó ficarem atordoados desse jeito. Tem que ter uma justificativa. A única coisa que me passa na cabeça, de uma forma plausível, é compreender que eles não viam o pai como eles deveriam ver o pai, que era uma referência. O único que vai ver Jacó como uma referência vai ser justamente José. Eu não vou falar nem de Benjamim, vou falar de José. Foi o primeiro filho, né, o mais amado, aquela coisa toda. Então, esse menino vai ser diferenciado, ele vai ter um comportamento diferenciado, ele realmente, em tudo, vai ser um exemplo de fé, de compromisso com Deus, de responsabilidade com pessoas. A gente vai ver isso lá na frente. Mas, até aqui, os outros estão dando um péssimo testemunho. Por quê? Tem que ter um porquê. Eu imagino que isso venha justamente por causa daquela criação, onde eles viram que eles não eram os filhos prediletos. O predileto, Benjamim ainda não nasceu, né? O predileto era o José. O tratamento diferenciado era a respeito de Raquel. E os filhos das outras eram simplesmente os filhos das outras. Depois, pelo menos depois que nasceu José. E gera uma revolta tal que esses rapazes não seguem necessariamente o conselho do pai. E desrespeitam o pai, porque esse desrespeito aqui foi geral. Como vocês mencionaram aí, não havia nenhuma reverência a Deus, nenhum. Tanto que o trato que eles propõem é uma falta de reverência a Deus terrível. Né? Aqui era para ser um pacto das pessoas com Deus. Eles acabam transformando aquilo em qualquer coisa, pacto de homens com homens. Nada a ver. E
Bom, a palavra foi dada, o acordo foi feito, e o nome que vai não é dos filhos de Jacó, mas o nome que ia era de Jacó, juntamente com Amor, né? O pacto foi feito entre eles dois. Eles nem consideraram também como ia ficar o pai nessa situação, a palavra do pai nessa situação. Eles não respeitaram a Deus e não respeitaram também o pai. E não respeitaram também a própria Diná, como a Dona Maria falou, não cogitaram saber qual era a opinião dela. O texto não é claro para dizer que ela optou ficar com Siquém. O texto fala que Amor e Jacó fizeram um acordo e ela foi ficar com Siquém. Mas não diz que a opinião dela aqui teve alguma relevância. A opinião que teve relevância foi a de Siquém. Ele que demonstra lá, minha amada, eu gosto muito dela, estou apaixonado, estou doido para ficar com ela. Beleza. Foi essa opinião que foi considerada e as circunstâncias foram consideradas entre as famílias. Mas a opinião de Diná nem aparece. A opinião de... Diná chorou. Não, isso não está aqui escrito. Diná está feliz. Nem se cogita. Tá? Por quê? Porque realmente não era opinião importante. Sociedade patriarcal. Tá? E, de fato, eles vão e tomam essa atitude completamente arbitrária, que, diga-se de passagem, pessoal, nem o próprio Deus aprovava. Se a gente for em Deuteronômio, se a gente for em Levítico, a gente vai ver que o proceder para um momento, né, um ato de compensação, né, por um crime desse tipo, não é a morte. Né? Acho que até que vale a pena a gente abrir aí. Vê aí Deuteronômio 22. Vale a pena a gente dar uma olhada aí. Deuteronômio 22 é rapidinho, só para a gente dar uma checada. O outro texto fala mais ou menos a mesma coisa. Ok? Todo mundo abriu? No verso 28, todo mundo? A gente vai ter o seguinte: se um homem encontrar uma donzela, que é uma virgem, que não é prometida, e a tomar e se deitar com ela, e eles forem encontrados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da donzela 50 ciclos de prata, e ela será sua esposa, porque ele a humilhou, não poderá despedi-la em todos os seus dias. Em outras palavras, o casamento teria de ser concretizado. Ah, mas foi estupro, sim, meu amigo. Vamos remediar isso de que forma? É isso que está acontecendo aqui. Vamos remediar de que forma? Tá? Com a morte? Não. Nem Deus, quando vai lá e dita as regras, ele dá essa opção de morte. Então, esses meninos aqui agem realmente como é que fala? No furor da ira mesmo, né? na vingança, o desejo é de vingança. Né? Eles se sentem agredidos no lugar da Diná, até aí perfeito, né? Quando a dor é num parente seu, a dor é como se fosse em você mesma, e às vezes até maior do que se fosse em você mesma, tudo bem, compreensível. Eles quiseram proteger a irmã, ok, tudo bem, compreensível, né? Mas a forma que eles tentaram fazer isso, completamente equivocada. E comprometeram nesse momento todo o clã, todo aquele arraial, né? Toda a família de Jacó, inclusive seus servos, etc, etc. Está todo mundo comprometido. E eles ainda são muito, além de perversos, ainda acabam sendo mesquinhos, que eles matam todos os homens, os meninos, os filhos, as crianças, eles tomam, as mulheres eles tomam. E para que eles tomam essas pessoas? São pessoas, são vidas. Para que eles vão tomar? Ou para trabalhar de escravo dentro do próprio arraial, ou para vender como escravo no futuro. Né? Então, eles são extremamente perversos quando eles fazem isso. Né? E destroem toda aquela cidade. Não são como é que eu quero falar? As consequências de atitudes impensadas.
consequências de atitudes impensadas. Muita gente pagou o preço pelo erro lá de Siquém, muita gente pagou o preço, e agora isso está respingando no próprio Jacó. Isso vai perturbar, prejudicar o próprio Jacó. Depois a gente vai ver isso também. Se não tem Deus para entrar na história, o problema iria ficar extremamente delicado para Jacó. Fala aí, Cristiane. Vamos fazer uma análise na vida desses filhos de Jacó. Você vê, eles dois se deixaram levar pelo ódio e quiseram a vingança. Sentimentos que a pessoa que é de Deus não vai fazer. O outro filho de Jacó se deita com a mulher de Jacó. Olha o nível, né? E no caso, a Diná, ela toma uma atitude errada, que é de ir à cidade para ver as amigas que são incrédulas, e acontece, gera toda essa situação. Então, mais uma vez, fica claro, analisando toda a atitude dos filhos, que nenhum deles tinham temor a Deus, não existia um temor, nem reverência, nem respeito a Deus, porque eles faziam coisas totalmente erradas, né? E só vem consequências ruins pela falta de comunhão com Deus. E consequências severas, todos eles vão sofrer essas consequências. Você falou agora, eu lembrei do seguinte, né? Que hoje em dia é muito comum a gente falar que, quando os filhos, eles são formados dentro das dificuldades, a gente vai ter uma geração forte. Quando os filhos são formados em meio às facilidades, a gente vai ter uma geração fraca. É o que a gente vê hoje, né? Os filhos já têm tudo, já nascem com o iPhone na mão. É uma geração fraca, não sabe lidar com as frustrações, não sabem lidar com os nãos da vida e se tornam pessoas extremamente insensatas, ao ponto de muitas vezes tomarem atitudes muito estúpidas e que comprometem a própria saúde, a própria vida, a vida dos familiares, né? Como é muito comum a gente ver atualmente, né? Uma geração que no passado sofreu, formou seus filhos sem querer que eles sofressem, então deu de tudo, cobriu de tudo, não tinha necessidade de nada. Os meninos crescem como? Sem querer fazer esforço para porcaria nenhuma na vida, né? Então eu percebo que o Jacó, ele teve que ser formado, ele acaba sendo formado com dificuldades. Não que Isaac não tivesse condição de dar boa vida para ele, mas porque ele teve que lidar com a não aceitação do pai, né? Uma certa rejeição, porque ele não era o predileto, né? Teve que lidar com essa situação de acabar mentindo para o pai, de sempre viver querendo aquilo que era do irmão. Então, ele teve que forjar em si um caráter forte. Por quê? Porque ele tinha que aprender a lidar com as frustrações, pomba. Não dava para ser de qualquer jeito. Já Esaú teve tudo, não sabia lidar com as frustrações. Qualquer coisinha, ele tomava uma atitude impensada, insensata, né? Então, aí a gente vai ver. Jacó foi um cara que teve que, por obrigação, esse cara teve que ter relacionamento com Deus. Não fosse assim, ele estava sozinho, sem eira nem beira na vida. Ele teve que ter relacionamento com Deus. Já os filhos dele têm tudo, caramba. Por que eles vão ter relacionamento com Deus? Não sabe? precisa. Então, quando a gente vai vendo essas situações dentro do seio da família, onde esses filhos já não eram os prediletos, pelo menos até José nascer, eles poderiam ser. Depois que José nasce, a história já muda de figura. Eles sempre cresceram vendo a disputa entre Raquel e Lia, era disputa mesmo entre as duas, tá? Elas era uma disputa ferrenha, que nem galo de briga, entendeu? Claro que não saíam na mão,
mas existia sempre aquele clima de tensão no ar. As crianças cresceram vendo isso e, de certa forma, culpavam o pai. Pô, só está existindo isso aqui porque meu pai não dá razão à minha mãe, não dá valor à minha mãe, não olha para a minha mãe e por aí vai. Quando eu era pequena, meus pais eles tinham um casamento muito conturbado, um casamento muito desequilibrado, e pai brigava muito com minha mãe. Minha mãe brigava muito, e às vezes, sinceramente, na minha visão de criança, eu achava que era injusto. Eu sempre respeitei meu pai, mas a minha predileção já era por minha mãe. Por quê? Porque eu achava que minha mãe era injustiçada, né? A gente cresce sem entender que, na verdade, o problema de um casal, o problema é dos dois, não é só uma parte. Aí, mas a gente cresce com aquele negócio de, pô, meu pai é culpado. Só aconteceu isso por causa de meu pai. Só teve isso por causa de meu pai. E você começa, eu particularmente, comecei a seguir o meu caminho sem necessariamente dar ouvido a tudo que meu pai falava. Por quê? Porque eu achava que ele estava errado. Por quê? Porque eu via nele um comportamento muitas vezes equivocado. Né? Então, se isso gerou em mim, cara, imagino que a mesma coisa aconteceu com os filhos de Jacó. Então, a gente está vendo aqui que dentro, como é importante que uma família esteja equilibrada. O papai no lugar certo dele, a mamãe no lugar certo, só um papai, só uma mamãe, e os filhinhos lá crescendo debaixo das asas dos dois. Quando há esse equilíbrio, a família está bem formada. Houve um desequilíbrio, vai ter problemas. E aqui, nesse momento, nesse contexto, a personalidade de Jacó não foi a personalidade mais efetiva na vida desses filhos, de modo que eles vão ter esse tipo de comportamento. Tá? Para eles, até olha só como na cabecinha deles, a vida não era uma coisa tão importante, porque eles mataram tudo. Gente, matar alguém, eu acho que não é uma coisa. Mesmo que você esteja tomada de ódio, não é coisa que você sai por aí cogitando. Não é. Isso é você não dar valor mesmo à vida. Então, mostra que eles não dão valor à vida e ainda pegam pessoas para escravizar ou comercializar, tratar aquelas pessoas que eram crianças e mulheres, pessoas frágeis, vamos dizer assim. Uma coisa é quando eram os homens, outra coisa são as pessoas mais frágeis. Então, um abuso, tá certo, de poder, de certa forma, mostrando que dentro deles, o que dentro deles realmente havia. E quando fala aqui de Simeão e Levi vão lá e matam todo mundo, mas depois todo mundo vai junto no pagode. Não cita José, talvez porque José ainda fosse novinho. E Diná estava lá dentro, né? E ela, mulher também, não, eu acredito que não iria se envolver em um ato de guerra desse, um conflito como esse tipo. Eles vão lá, resgatam, na cabeça deles estão resgatando Diná. Não, vou resgatar Diná porque a ideia de meu pai é arbitrária, é louca, é estúpida. Como é que meu pai pensa que esse homem deve continuar possuindo a nossa filha amada, querida, depois de ter cometido tamanha crueldade com ela? Então, totalmente deturpados, uma mentalidade deturpada e na minha cabeça por causa dos conflitos familiares. Na fila, Dona Maria, depois Cristiane, depois Isis. Fala aí, Dona Maria. O que eu queria dizer é assim, que eles não tinham realmente um relacionamento com Deus, não é? Por causa da questão das mães. E eu acho também que Jacó, porque ele tinha um relacionamento com Deus, mas ele não era assim evangelizador, por exemplo. Ele não era um pregador, ele não era um profeta, ele não vivia falando de Deus, sabe? A gente vê que Abraão, ele falava de Deus, né? E o próprio Isaac também, né? A gente vê que Abraão leva Isaac para participar dos sacrifícios. E Jacó, Isaac não faz isso com Jacó e Esaú. Eu acho que o conflito já começou ali em Isaac e Rebeca, porque Rebeca teve a revelação, mas a gente não sabe se ela contou ou não a Isaac. A verdade é que Isaac queria passar a bênção para Esaú. E ela não deixou que Deus
fizesse cumprir a palavra dele. Ela resolveu ser a mão de Deus. Não, Deus disse que é Jacó, então eu vou fazer isso aqui. E aí criou todo esse conflito. E a briga das duas irmãs era, na verdade, um conflito. Elas tinham amizade de irmã, mas elas rivalizavam pelo mesmo homem. Elas brigavam pelo mesmo homem, né? Tanto que uma das coisas que Deus suspende é isso. O homem ele não pode pegar duas mulheres da mesma família, porque cria rivalidade realmente, cria aquela situação. E esses rapazes eles foram criados assim. Você é filho da concubina, você é filho da primeira mulher, você é filho da segunda mulher, sabe? Gera conflito. Gera conflito. Eu tive uma aluna que até a irmã dela morreu, e ela me colocava em jogo de cintura, me colocou em jogo de cintura, inclusive com a mãe, porque ela todo dia ela me perguntava: tia, você não acha que Ló é mais minha irmã do que Pedro? Pedro é filho do marido da minha mãe. E Ló é filha do meu pai e da minha mãe. E ela, todo dia, ela falava isso. Um dia ela chegou e falou, e aí disse: olha, tia Assunção, diga para a minha mãe que Pedro não é meu irmão inteiro. Ele é só meu irmão. E eu, então, expliquei para a mãe que ela é muito preocupada com essa história. Então, eu expliquei para ela que existem irmãos e meio-irmãos, que Pedro é meio-irmão dela, mas isso não faz ele mais nem menos irmão do que ela. Mas ela gosta mais de Lorena. Terminou, Lorena morrendo, né? Porque essa mãe ela era terrível. E ela, eu acho que ela dava remédio para a menina dormir, quando ela ia dormir, não sei direito, mas eu sei que ela não era boa coisa não, sabe? Ela era artista, acho que ela usava droga, eu nem sei. Eu sei que eu depois me encontrei com Cíntia, e Cíntia me disse: "Pró, minha maior dor é que Ló, justo Ló, que você sabe que era mais minha irmã do que os outros, foi a que morreu e os outros ficaram." Então, isso fica no coração da pessoa, entendeu? É mais meu irmão. Fica mais ligado, entendeu? Não sei se é porque o sangue fala, eu não sei de nada. Eu só sei que eu conheço vários casos, entendeu? De pessoas, o irmão mesmo, ele é mais apegado com o irmão do que com o meu irmão. Ele é mais apegado, sabe? E eu acho que esse pessoal todo criado assim, nessa tenda, nessa confusão, acho que gerou muita rivalidade, sabe? E, no final, a preferência de Jacó por José levou ao que todo mundo sabe. E eu assisti, eu não sei se foi na história de Jacó, que passou na Record, que uma dessas mulheres de Siquém, ela odiava todo o povo e tudo, entendeu? Eu falei: por que você tem essa revolta toda? Eu vi ele matar o meu pai, eu vi ele matar o meu marido, uma coisa assim que ela dizia, entendeu? Dessa situação. E depois me trouxe aqui cativa, e eu vou ter que gostar dele e agradecer o que ele me dá, quando ele matou minha família. Então, são situações que as pessoas pensam que estão certas, mas não estão. A pessoa mata o pai da pessoa, mata o marido da pessoa, e depois quer que a pessoa fique sua amiga? Não fica. Vai ter que ter muito Deus, vai ter que ter muito Espírito Santo no coração para perdoar uma coisa dessa. Sabe? Exatamente. Eu acho isso. Tem que ter o exercício do perdão. Pode acontecer. E esses filhos de Jacó foram muito mal criados. É o exercício do perdão. Fala aí, Cristiane. Deixa eu ver o que eu tinha anotado aqui, tá? Ali, quando fala que eles levaram as mulheres, as crianças e os animais, certo? Porque naquele tempo as mulheres elas não saíam para o campo para trabalhar, elas não cuidavam dos animais. Então, a Bíblia também não deixa muito claro, mas eu acho que a atitude deles levarem as mulheres, as crianças com os animais e o que eles tinham
era uma forma que eles eram obrigados a cuidar daquelas mulheres, daquelas crianças, porque os homens da cidade tinham morrido. O que ia acontecer com aquelas mulheres que não sabiam lidar com a terra e nem sabiam lidar com os animais? Elas iam morrer e tinha criança. Então, eu acho que eles levaram as mulheres e as crianças não para futuramente vender como escravo, era uma forma que eles iam fazer o seguinte: a gente mata os homens, a gente cuida das mulheres e dos filhos. Porque eles não podiam deixar elas à deriva, porque elas não iam saber sobreviver, por não terem o costume de ir para a roça, para o campo, malhar lá o trigo, aquela coisa toda. Então, eu acho que eles levaram por isso, na finalidade de ter que cuidar, entendeu? E outra coisa também que chama atenção é que eles tiveram essa atitude agressiva de ir lá, de matar todos os homens, mas eles não eram homens guerreiros, né? Eles nasceram, cresceram, foram criados, ficaram adultos e nem sequer foram para a guerra. E eles tiveram uma atitude tão arrogante assim, né? Então, a natureza deles não era muito fácil, não. Não era. Eu penso um pouquinho diferente de você pelo seguinte: quando o texto fala, no versículo 29, não sei como está na sua versão, mas eu acredito que deve estar parecida aqui com a minha, ó. Verso 29, e toda a sua riqueza e todos os seus pequenos e suas mulheres eles tomaram cativas. Eles não tomaram essas pessoas como para cuidar. Ele estava levando como se fosse realmente um espólio. Assim como continua falando, né? Tomaram as ovelhas, os bois, a riqueza toda, saquearam tudo. Então, o objetivo não era zelar por aquelas pessoas. O objetivo realmente era ou integrar, agregar ao bando que eles eram, né? Ao clã deles, ou comercializar. Senão, o texto não colocaria como cativas. Colocaria como, explicaria, não, eles quiseram resguardar, porque agora eles eram responsáveis por aquelas pessoas, pelo contrário, eles nem pensaram no que ia acontecer depois, mas Jacó vai acabar fugindo de lá, né? Ele não vai permanecer ali. E pela própria direção do Deus, lógico, não tem como ele ficar ali, né? Então, não vejo como se eles tivessem assumindo responsabilidade pelas consequências dele. Eles são, aliás, muito inconsequentes para assumirem responsabilidades. Fala aí, Isis. Eu queria espiritualizar, como diz. É Cristiane? A loira? É, a Loura. Espiritualizar a coisa. Desse de fazer escravos, também tem uma questão de prevenir represária. Essas mulheres fugirem para as outras cidades e ir lá pedir ajuda, né? Ou pedir ajuda às suas famílias de outra cidade e acabar tendo represária. Mas, espiritualizando a coisa, realmente os dois estavam errados. Foi um crime de honra, né? E eles se sentiram à vontade se eles foram desonrados, né? Se o Siquém não teve honra para com eles, então eles se sentiram à vontade para não agir com honra para com o Siquém. Por quê? Porque a palavra de principalmente a palavra de um homem, valia mais do que um contrato, né? Dois homens, dois chefes de um clã estavam ali firmando uma aliança e aquilo valia o resto da vida. Tanto que, às vezes, em alguns momentos, se colocava uma pedra em cima da outra, até para como um lembrete daquela aliança. Era algo realmente muito sério. Mas os filhos de Jacó se sentiram à vontade. Não, fui desonrado, então não vou agir com honra. Não tenho esse compromisso da honra. Da honra. E realmente eles premeditaram a coisa. Eles não tinham combate, não tinha tática, não tinham prática em combate, mas eles agiram com tática, com estratégia.
né? Eles não precisaram ser muito guerreiros. Eles só usaram aí o momento de fragilidade e aproveitou, que é característico dessa família. Você vê o pai, Jacó, que agiu de estratégia junto com a mãe, que é irmã que é irmã Irmão do tio. que é tio de Jacó, que também sempre usou de estratégia. Ele não era de usar violência, ele não fez o sobrinho trabalhar ali por 15 anos, 20 anos, 20. 25 anos, 20. por volta de 25 anos na violência. Ele usou através de estratégias, de artimanhas, que não era violência, mas que era desonra também. Era algo questionável. Que me parece realmente uma característica da personalidade dessa galera. E também familiar. Algo que aprendi, não é filho de peixinho, peixinho é. É aprendido ali as manhas entre a galera, ali, todo mundo querendo levar vantagem de alguma forma. Espiritualizando no sentido, aí eu assisti a reunião de sexta-feira, que o pastor falou das maldições hereditárias. Eu diria padrões hereditários. Tem a maldição, claro, que a gente sabe, espiritual, mas também tem aquele padrão. A menina vê, exemplo, na sua vida, a menina vê o pai e a mãe brigando o tempo todo. Ela talvez até evita ter um relacionamento, ou quando tem um relacionamento, já tem um relacionamento não aguentando muita coisa, ouvindo muita coisa, encarando e partindo para a discussão, repetindo um padrão que ela está acostumada, que é o normal para o clã familiar. Tem famílias que só falam gritando, estão xingando, não sei o quê, até parece que estão brigando, mas não estão ali, é o normal deles. Tem família que todo mundo sentadinho, silêncio, na hora do almoço ninguém fala nada, todo mundo come, todo mundo, a criança só se levanta depois que o mais velho levantar. São tradições, são padrões que parecem normal. Aí, às vezes, muita coisa na nossa vida que a gente, exemplo, na vida da minha família, as mulheres nunca dão certo com ninguém casa, todo mundo tem filho sem pai. São padrões que a gente, pelo menos eu sempre tentei quebrar. Eu vi aquilo como exemplo de não fazer. E sempre tive o cuidado, mas caí. Estratégias do inimigo, ou por não vigiar, ou porque era maldição mesmo, e caí. Aconteceu de eu também ter um filho fora de um relacionamento. Estava no relacionamento, mas não deu certo, separou, e eu acabei ficando com uma criança sem pai. E a gente tem que estar alerta para essas maldições e quebrar no espírito mesmo, indo na sexta-feira, buscando a Deus, buscando fugir desses padrões, de não se envolver em relacionamentos furtivos, não se deixando levar pelo desejo, buscando ter um relacionamento, analisando a pessoa com quem você vai se relacionar. Isso é um exemplo de uma maldição e de algo que é muito corriqueiro na família, mas que a gente deve buscar quebrar. E eu vejo que esses meninos, acostumados com esse ambiente de todo mundo querendo levar vantagem um sobre o outro, agindo de artimanhas, de estratégias, e buscando para a nossa vida a importância do exemplo para nossas crianças. O que você está passando para o seu filho? A gente se fala muito em corrupção no Brasil. Corrupção, mas as pequenas corrupções que a gente faz todo dia, furar uma fila, tentar levar vantagem de alguma forma, dar uma grana para o cara liberar você ali no trânsito. Alguns exemplos. Em mercado, eu vejo muito. Eu vi um homem adulto, sem necessidade nenhuma, roubando um sabonete do Max, botando no bolso. Tava ele e a família dele. Sabonete, cara, é um pouco. Eu sempre digo, quer ser ladrão, vai roubar um banco.
É uma coisa grande. Só para se sujar e correr o risco de ser preso. Faz coisa grande. Se sujando com sabonete, a criança vê aquilo, acha que é normal. Entrar no mercado, surrupiar alguma coisa ali. Então, a questão do exemplo, claro que nunca é culpa da família. A gente nunca deve culpabilizar a família ou os pais pelo comportamento errôneo dos filhos. Mas tem a questão do exemplo. Beleza, exemplo, e a pessoa também querer fugir daquele padrão, querer quebrar essas maldições e ser diferente, ser melhor. É isso. Beleza. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal, a respeito do assunto? Adriana, você queria comentar da vez passada? Quero. Está muito baixo o seu áudio. Peraí. E agora? Está baixo. Puxa. E agora? Continua baixo. Você está com fone no ouvido? Não, que ele tá carregando o celular. Ou, velho, eu fale alto aí, eu encoste mais perto aí no fio. Não dá para usar o fone junto com o carregador, não? Não, ou uma coisa ou outra no meu celular. Ô, Jesus. Deixa o celular peba dos outros. Não fique questionando, não. Vá, continue, Adriana. Peraí, deixa eu ver aqui o áudio. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho, mas vá, fale. E agora? Sim, senhora, vá, fale. Melhorou? Nada, mas pode falar. Tô igual a Martiane. Tá, todo mundo tá me ouvindo? Tá. Deixa eu dizer. Ó, a gente se falou muito, né? Até fica repetitivo tudo que a gente vai dizer, né? Sobre esse capítulo. Mas uma coisa que eu percebi, né? Que o capítulo começa, que ela saiu, né? E que Siquém a viu passar. Então, se a gente for analisar, Diná era diferente. Ela tinha uma beleza diferente das mulheres que ele já tinha na cidade, que ele já conhecia. Então, aquilo chamou a atenção dele. A Bíblia não relata se é a primeira, a segunda, a terceira, a décima, a milésima vez que ele a vê, né? Então, dá-se a entender que foi a primeira vez que ele a viu. E aquilo, ele encheu o coração dele. Ele deixou a emoção falar mais alto, né? Pelo ato, né? Disse que é cultural e tal, tal. Mas eu acredito que ele achou algo nela, né? Diferente, algo diferente. E quando a gente vê que ela saiu sozinha, ela foi uma estratégia que o inimigo usou para não somente atingir Diná, mas sim Jacó e toda a família, né? Então, a gente coloca Diná como elo fraco, a pessoa que não pensou antes de agir, né? A gente vai botar assim a culpa na adolescência. Mas só que ela vinha de uma cultura onde ela vinha tendo ensinamentos, como ela era filha. Aí Benjamim ainda não existia, então ela e José eram os filhos caçula, então eles tinham mais tempo com o pai, né, de ouvir os contos, de ouvir as histórias de Abraão, a história de Isaac, como ele chegou em Labão, o que foi, que aí ele já tinha, né, aberto o coração dele, contado tudo que se passou verdadeiramente com ele. Então, ela conhecia toda a história. Então, eu acredito assim, é a mesma coisa que a gente hoje, os nossos adolescentes, quando eles se rebelam, eu quero fazer isso, bota o pé, eu vou. Eu acredito que ela não saiu sem ninguém saber ou sem ninguém ver. Ela deve ter dito, eu vou, e acabou, e ela foi, entendeu? Então, como era uma adolescente, né, e ela tinha José, que deveria ser um companheiro por causa da idade,
Eu não acredito que nesse acampamento não existisse outras moças, só existisse homens. Não, existia outras moças. Existiam outras moças que tivessem a idade menor, até mesmo a idade maior que ela. Mas foi uma escolha de Diná. Foi uma atitude que ela quis, o risco que ela quis correr. Entendeu? É a mesma coisa com os nossos adolescentes, quando a gente diz assim, olha, não vá. Você está ouvindo eu dizer assim, não vá, ou não beba, ou, poxa, não se relacione com essa pessoa. A gente está tendo uma visão mais ampla daquilo que aquele jovem está tendo. Por quê? Porque a gente já viveu, a gente já andou, a gente já errou, e a gente não quer que os nossos filhos cometam os mesmos erros. Por mais que eles digam assim, não, mas eu tenho que errar para viver, mas não, você não precisa errar para você acertar. O erro do outro vai lhe ensinar para que você não erre. Mas ela preferiu uma escolha. A gente aí vê que é uma escolha que ela teve e ela colheu uma consequência. A partir do momento que ela se encontra naquele palácio e ela escolheu também, pô, se eu for embora, eu serei mal vista. Então é melhor que eu case. Por mais que eu não seja o que eu quero, mas foi uma escolha que ela fez, para ela não ficar desonrada. Porque a humilhação não é porque ele a humilhou com palavras ou não, foi pelo ato que foi cometido. Né? Aí, sobre Jacó, ele teve sabedoria em reunir a família, mas na hora, acho que a mente dele ficou tão desolado, porque isso... a mãe até consegue entender mais um pouco, mas o homem, ele não consegue, aquilo não entra nele, essa violência, porque para o homem é uma violência, então para o homem ele não aceita essa violência, então ele preferiu pensar, os filhos e deu um palpite, não, a palavra nem é palpite, um conselho, né? Ele absorveu esse conselho, né? A gente se falou muito sobre a circuncisão, que é um ato Santo. ritual santo, né? E foi feito levianamente, né? Aí a gente vê que os homens eles estavam despreparados até para receber essa circuncisão. Por quê? Porque eles estavam despreparados, porque era algo que eles não conheciam. Eles viveram na carne e não eu perdi o raciocínio agora. Viveram na carne e não no espírito, porque o povo de Israel era circuncisado, porque eles fizeram a escolha com Deus e Deus ia sustentar até aquela ferida sarar. E esses homens não, eles devem ter sofrido muito mais. Muito mais. E a atitude de Simeão e Levi foi uma atitude tomada por ódio, e aí eles deixaram o inimigo entrar. Eu não vou dizer que ele só foi mesmo a carne. Eles se deixaram ser usados pelo inimigo. Porque uma pessoa em sã consciência, um ser humano, ele não vai de punho pegar uma arma e matar todos os homens. Porque se a gente for analisar, não eram poucos homens. Aquela cidade não tinha 10 homens, nem 20, nem 30 homens. Então, a gente tem que olhar por esse lado. Falou-se muito do lado espiritual, a gente olhar que eles aí não estavam, eles estavam assim, tomados, sim, pelo inimigo para tomar uma atitude dessa. Então, a gente tem que analisar hoje para a nossa vida, né? Tomando a posse da palavra de Dona Cida, para os dias de hoje, que as nossas escolhas, a gente tem que saber qual é a escolha que a gente vai tomar para a nossa vida, tanto nossa vida física como nossa vida espiritual. O que é que a gente pode fazer para que mude os nossos pensamentos? Claro, porque uma hora alguém vai fazer algo para a gente e a gente vai ficar com raiva daquela pessoa. Às vezes uma palavra inesperada naquele momento, mas aí você tem que tomar posse daquela palavra? Não. Você tem que
botar na mão de Deus. Meu Senhor, não é essa, não sou assim. Essa não sou eu. Não foi, não, isso tá entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então, eu acho que o que aconteceu com Diná, a gente vê que Deus não quis nem deixar isso oculto. Ele mostrou, se a gente for olhar, para a geração jovem que vem a ler, já está lendo a Bíblia, que a consequência dos seus atos. Isso é muito até importante, né, para quem vai do grupo de jovens. Isso aqui é uma coisa muito, muito séria, que se a gente for olhar lá atrás, as consequências dos atos, se a gente não pensar, não é só para velho, não coisas não acontecem só com velho, acontece com jovens também. E foi o que mais ficou assim na minha cabeça, foi o que Diná, ela poderia ter tudo claro se ela tivesse sabedoria e tivesse obedecido, porque a gente não estava lá no momento, na hora, mas eu acredito que os pais devem ter dado algum conselho e ela preferiu fazer a escolha dela. E no caso do Levi e do Simeão, a gente vê que a gente já falou isso logo lá no começo, quando foi o meu primeiro capítulo, que eu falei sobre a estruturação familiar. Isso já vem de Isaac e Rebeca, né? A escolha de um e a escolha do outro. E isso foi de geração a geração, se a gente for olhar, né? O Jacó, mas ele foi manipulado pela mãe. Mas ele foi lá para Labão e ele sofreu a consequência dessa manipulação. Labão usou também as filhas para fazer com que ele fosse manipulado. E o que aconteceu? Os filhos viram esse exemplo, né? Não vou só falar de Lia e nem de Raquel, não, mas eles viviam com os avós. Eles viveram muito com Labão, eles viam o exemplo de Labão, eles viam o que Labão fazia o tempo todo com o pai dele. Então, isso também, e essa inclinação, eles tinham essa inclinação para manipular, eles tinham a inclinação para ludibriar, né? Porque a forma com que eles fizeram, até para o próprio Jacó, que não teve um despertar de imediato, não, mas a gente está usando algo que Deus não vai aprovar. E ele não colocou essa causa na mão de Deus. Ele absorveu aquilo que os filhos falou e foi e executou. Né? Não, então tudo bem, vocês vão ser circuncisados, depois da circuncisão, minha filha pode casar com seu filho. Ele não pensou na consequência desse ato, ele não perguntou a Deus, ele não consultou a Deus. E é a mesma coisa às vezes a gente quer fazer algo pela força do nosso braço e a gente esquece de consultar a Deus, de colocar essa causa no tribunal de Deus. E aí, muitas das vezes, a gente tem o quê? Como ele aqui, aconteceu a mesma coisa. Ele sai do lugar fugido, da mesma forma que ele saiu da casa dos pais, da mesma forma que ele saiu da casa de Labão. Então, ainda é um resquício do Jacó antigo. Uma pontinha, né? Porque ele, de uma certa forma, ele teria que fazer o quê? Não, vocês fizeram, vocês têm que sofrer a consequência do ato de vocês. Mas ele não queria perder os filhos dele, né? É só isso. Milene. Milene. Eu estou aqui no celular me batendo para ativar o microfone. Desculpe. É horrível quando eu uso o celular. Prefiro o Note. É um capítulo muito atual. A gente percebe pontos que
que é muito atual, que a gente vê hoje com muita facilidade, a questão da curiosidade, né, que é uma característica muito dos nossos jovens, e as consequências que isso pode trazer. Eu percebo também a questão dessa falta de controle com o que deseja, né, o que é uma característica que nós vimos em Siquém. Ele viu, desejou, pegou, tomou, né, não pensou nas consequências, depois, ainda pela força do sentimento, quis tomar todas as providências de ter aquilo que ele desejou para continuar ali com ele. Eu avalio muito dessa forma, porque não tinha como desenvolver um amor em pouco tempo assim. Então, é questão ainda de sentimento, de desejo, tudo. E a questão, eu percebo também outra característica, superproteção, sem uma comunicação mais aberta, que não adianta você só super proteger. Pense uma menina que cresceu tantos homens, que o pai e tantos irmãos, com certeza ela era muito protegida demais, né? Sempre ali com alguém direcionando, protegendo, dando ordens, talvez, dizendo o que ela tinha que fazer e tal. Se você não tiver uma comunicação aberta para dizer a proteção, ou o que a gente diz é por causa disso, 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 e claro, ela ali toma a sua decisão, não adianta muito a superproteção. Tem que ser uma proteção natural, né? Principalmente no mundo que a gente vive, naquela época, né? Também existia isso, mas com a clareza, um diálogo de possíveis consequências e o que existe fora, digamos, ali daquele âmbito, daquelas pessoas que você conhece e convive. E eu estava observando, Levi e Simeão e Levi são os mais velhos depois de Rúben. Consequentemente, eles viram muita coisa do relacionamento de Jacó, depois com as concubinas, com as esposas, o tratamento que dava. Possivelmente foram os que mais conviveram ali com o tio, né, com Labão, aquela coisa toda. Então, eles talvez foram os que mais ficaram com a marca de Padã Aram, digamos assim, né, viu, com mais características por serem os mais velhos. E essa atitude sensata, essa atitude, de certa forma, cruel, mostra que o que moveu foi a ofensa à honra deles. Porque se houvesse uma preocupação com, digamos assim, a violação da irmã, ou do que a irmã pudesse ter feito, eles não repetiam o mesmo ato com as mulheres daquela cidade. Eles não tiveram nenhuma preocupação. Então, como o Isis falou, eles se sentiram tão... A honra deles foi tão manchada que eles podiam repetir a mesma coisa, não importava que deixar órfão, nada disso. E adotando a questão do engano também. E como ela falou, é uma maldição hereditária. Jacó conseguiu quebrar aquilo, tendo encontro com Deus, que aquele encontro eu associo muito com o nosso batismo com o Espírito Santo, que é o Senhor Jesus nos batizando, então ele foi ali, e a luta de Jacó é a luta que nós travamos com nós mesmos para poder ter a bênção, a salvação. Minha alma foi salva, porque ele é como se ele recebesse o Espírito Santo, é a luta que nós travamos agora. Então, desde o capítulo anterior, é um capítulo muito atual. E passar isso para os seus filhos requer realmente uma sabedoria, um entendimento, uma prática, porque ele se transformou em um novo homem, mas você conseguir passar essa fé para todos aqueles rapazes, né, com personalidades diferentes, vindo de mães diferentes, de um histórico que você não tem como apagar, porque você foi aquele homem, você pode ter se tornado um novo homem, mas você praticou as coisas erradas, digamos assim, no passado, a diferenciação entre as mães, seja mais lá o que eles presenciaram do antigo Jacó, digamos assim. Deixa a marca nos filhos. Não é desculpa para o ato deles, mas a gente tem que reconhecer que deixa a marca. O que mostra como também a gente tem que pensar muito na criação dos nossos filhos, que o exemplo é tudo, sem sombra de dúvida. Você já tem quantos filhos, Milene? Nenhum. E é justamente por isso que eu nem quero ter, porque é um desafio muito grande, gente. Que é isso? Eu estava conversando com minha antiga funcionária, ela está no terceiro filho, e aí eu comentando com ela, rapaz, deve ser uma despesa da zorra, né? Ela lia, esse não é nem o problema mais importante. O mais difícil é educar. Isso aí que é uma tarefa desafiadora. Às vezes eu paro e me pergunto, puxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí o menino faz uma coisa ou outra, ela, meu Deus, deu tudo errado. Aí depois o menino faz outra coisa, outro, meu Deus, eu estou no caminho certo. Então essa preocupação, né, de transmitir para o filho bons exemplos, né, e principal, bons exemplos, que através disso aí ele vai ver as consequências dos bons exemplos, que vai ser uma vida, sem sombra de dúvida, né, com mais paz, menos conflitos. Então, a gente vê que a família de Jacó não era realmente das mais tranquilas, mas a Adriana falou uma coisa aí que eu achei interessante,
que, trazendo para os dias de hoje, né? As pessoas, elas têm esse mesmo tipo de comportamento hoje em dia, e realmente tirar a vida de uma pessoa não é uma coisa simples, como eu falei, não é uma coisa tão normal. Não é uma coisa normal. Então, aquele que é homicida desde o princípio é Satanás. E, nesse momento, eu acredito que, de fato, eles estivessem influenciados ou pelas ideias de Satanás, ou mesmo tomados por Satanás para tomar uma atitude daquela muito fria. Você pegar uma espada e enfiar na pessoa. Rapaz, fosse um tiro, era até mais fácil, né? Você aperta o dedo, pronto. Mas, pô, enfiar uma espada... De repente, vocês nunca usaram um bisturi na vida, mas às vezes só você passar uma lâmina de bisturi é uma coisa que tem uma resistência. Você não faz aquilo com naturalidade, a não ser que seja, né, no meu caso, para cuidar, para tratar. Mas talvez até para a gente ter uma ideia mais aproximada, quando a gente vai lá e trata uma carne, corta um bife, você vê que não é uma coisa fácil aquele negócio de cortar. Imagina você ter que atravessar uma lâmina no corpo de alguém. Não tem resistência, pessoal. É uma coisa que exige de você muita agressividade, sabe? Muita violência. Algo que foge do normal. E aí a gente vai pensar no espiritual, como a Adriana estava falando, que hoje as pessoas, no meu entendimento, elas andam manifestadas na rua. Aí você pisa no pé, se você não se humilha, se bota de joelho e pede desculpa, a pessoa vem com uma revolta tão grande, que é desmedida, né, a resposta que ela tem em virtude daquela aparente agressão. A pessoa bate um carro, o outro já sai de lá, Desproporcional. o outro já sai de lá com arma em punho para querer matar. Lembra do caso da médica, né? Os meninos na moto fecharam ela, bateram nela, nem lembro direito mais o que foi, mas ela é uma médica para salvar vidas. Ela perseguiu os meninos na moto com o objetivo de matar. Não faz nenhum sentido. Pô, danificou lá o carro, sei lá o que foi, nem lembro mais, mas precisa tudo isso? Será que não dá para eu relevar? Então, aquele exercício do perdão que a gente tem que fazer todos os dias, a todo segundo, porque a gente vai ser sempre afrontado de alguma forma por pessoas que estão sendo inspiradas ou possessas pelo próprio Satanás, entendeu? Você vai ser afrontado, ou até mesmo em alguma situação corriqueira do dia a dia de pessoas que pensam diferente de você. E aí a sua atitude vai ser qual? Sair lá matando todo mundo? Isso não é normal, né? Tem um quê de espiritual nisso mesmo. Tem um quê de maligno nisso. Fala aí, Cristiane. Aqui eu vejo uma diferença muito grande entre Israel e Abraão. Por quê? Quando aconteceu que Israel ficou sabendo o que tinha acontecido com Diná, ele esperou os filhos, ele reuniu os filhos para discutir o que iria acontecer ou iriam fazer. Tudo que acontecia na vida de Abraão, Abraão ia a Deus. Ele se orientava a Deus, ele perguntava a Deus, e quando ele não tinha resposta, ele ficava em silêncio. Em nenhum momento Abraão sentou com Sara para decidir o que fazer, né? E eu não consigo entender o porquê que nessa situação que era grave, que era gravíssima, né? Que era uma vergonha, filha, aquela coisa toda, por que Israel, por que Jacó sentou com os filhos? Se fossem meninos obedientes e vivessem em comunhão com Deus, tudo bem, era uma direção. Mas naquele auge ali, era notório que eles não tinham nenhuma comunhão com Deus, né? Então, ao invés dele ir a Deus, ele foi a ouvir os filhos. E isso não é diferente nos dias de hoje. Quantas vezes a gente passa por problemas ou dificuldades, ao invés da gente ir a Deus, orar, pedir uma direção, ler a Bíblia, ouvir o que Deus tem para falar, a gente vai a uma pessoa e muitas das vezes a gente tem pessoas da igreja que conhecem a palavra, vai pedir direção ou conselho a um incrédulo, né? Então, Pior que tem essas coisas mesmo, viu?
pior que tem essas coisas que a gente para assim, não entendi. E bem ponderado isso aí, bem ponderado. Se você for pedir algum conselho, que você não é expert em tudo, né? Em algum momento você vai precisar da ajuda de alguém, da opinião de outra pessoa para você tomar uma decisão, né? Beleza, você peça a quem realmente possa te dar. Se for uma pessoa que está numa condição espiritual inferior à sua, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Vamos lembrar que nesse momento aqui, Jacó, ele tinha um propósito, que era descer até onde estava o pai, né? De onde ele saiu? Ele saiu de lá de Berseba, né? No mínimo, ele tinha que voltar para lá. No mínimo, ele tinha que voltar para lá. Mas ele para no meio do caminho, e aí você vai vendo as consequências de pequenas desobediências ou desvio de direção, tem consequências, né? A gente está percebendo isso, consequências sérias, graves. Ele tem a proteção de Deus, tem a proteção de Deus, mas a gente vai ver que Deus vai dar um jeito nessa situação, mas tem muita gente pagando um preço alto, né, por conta de equívocos, né? Todo mundo aqui com seus pequenos desvios, e vamos não, né? Eles lá, mas a gente já fez essas coisas também, né? Acabam causando imensas dores a muitas pessoas, muitas pessoas. Dona Cristiane, quer falar mais alguma coisa? Dona Maria, pode falar. Tá bom. Na verdade, o que a gente percebe é que Jacó, ele queria a bênção, né? Ele queria a primogenitura para ele ter a bênção de Deus. Era até uma questão dele ter assim como é que eu vou dizer, simpatia, ele querer uma relação com Deus, uma espiritualidade. Mas ele não tinha liderança. A liderança toda era de Esaú. E os gêmeos, eles são assim. Ele tem o líder. O gêmeo tem o líder. Todos os gêmeos, ele tem o líder. E o outro é o que fica um pouco mais na dependência do outro. Eu acho que, no caso, no meu entender, né, Esaú, ele tinha liderança, mas não tinha espiritualidade nenhuma. Ele era uma pessoa sem nenhuma... ao mesmo tempo que ele tinha liderança, ele não tinha responsabilidade, ele não tinha maturidade, ele não dava importância às coisas devidas, ele teve a leviandade de vender a primogenitura, ele não tinha caráter, mas ele tinha liderança. E Jacó tinha caráter, apesar de enganador, mas ele não tem liderança, ele não tem iniciativas, ele está sempre se subjugando. Você vê que o tio dele fez ele servir 14 anos e durante 6 anos mudou o salário dele e ele ia aceitando. Ele não era uma pessoa que tivesse liderança. As pessoas iam com ele até por uma questão de que desenvolviam amizade, por conhecer o seu caráter, a sua natureza pacífica, a sua fé em Deus, conhecer a sua história da sua promessa, sabe? Mas não porque ele tivesse um carisma de líder. Eu acho que ele não tinha caráter, ele não tinha carisma de líder. Ele não sabia liderar. Porque numa situação grave como essa, ele espera os filhos chegarem, ele aceita a condição do filho, né? Quando, na realidade, ele tinha que chegar lá e ir lá e falar com o próprio rei. Não, o rei foi que veio a ele.
E você vê na história que Abimeleque, aqueles outros reis, o faraó, ele fala direto com Abraão, ele fala direto com Isaac, ele faz a aliança com Abraão, ele faz a aliança com Isaac. Ah, não tinha outros? Tinha. Teve momentos da negociação que Ló, por exemplo, estava presente no Egito. Mas quem fez tudo foi Abraão. E Jacó não. Jacó fica esperando os filhos virem para decidir o que vão fazer. E aceita as soluções dos filhos. E, no final, foge, porque, na verdade, não foi nem para proteger os filhos, foi para se proteger mesmo, porque se ele fica ali, é capaz de realmente de acontecer uma represária do povo ali, né? E ele, digamos, que aquelas mulheres, elas podiam ter parentes em outras coisas, foi Isis que até colocou isso. Aquelas mulheres podiam ter parentes, podiam ter pessoas que as conheciam e viessem resgatá-las. E eles fizeram isso assim, sem pensar em nada. Não foi por amor a Diná, não. Eu acho que foi mesmo para eles se sentirem fortes, para, sei lá. Foi mesmo coisa de ira, né? E ele, Jacó, eu acho que ele teve responsabilidade nisso, porque ele chamou os filhos para resolver um problema que era dele. A filha era dele, não era dos irmãos. A situação era familiar, sim. Mas ele para o pai. Ele que tinha que chegar, falar com amor e decidir a vida da filha. E não deixar os filhos tomarem a liderança. Resultado, os filhos tomaram a liderança, foram além do que deviam, fizeram o que não deviam, né? E teve as consequências, entendeu? E é como eu disse, eu não sei se foi na série José, em que eu vi, entendeu? Essa situação, mas a situação já de uma dessas mulheres aí, revoltadas com o que ela sofreu. Porque é muito fácil a gente pensar só... E o sofrimento dessas pessoas? Essas pessoas que foram levadas cativas, né? Como é que foi? A gente fala muito do escravo, né? Da escravidão. Como era a vida dessas pessoas? O que é que elas sentiam? O que era acordar, trabalhar e dormir e saber que era um escravo que não tinha decisão para nada, entendeu? Que tinha outra pessoa que decidia a sua vida para tudo, né? A gente nem sabe o que é isso, porque a gente não viu. A gente imagina. Imaginar é fácil, viver que é difícil. E eu acho que Jacó ele não tinha liderança. Eu não sei por que ele foi o escolhido, eu acho que ele foi o escolhido porque Deus já sabia que Esaú não ia ter espiritualidade, ia ser um idólatra, ia ser uma pessoa, certo? Que não ia ter muita, não sei, né? Mas eu acho que Jacó, na verdade, não tinha liderança nenhuma para ser o líder, né? Mas a escolha foi de Deus, ele é que sabe. Exatamente, a escolha de Deus e essas pessoas, pessoal, eles não estão nascendo líderes, eles estão sendo formados líderes. Abraão não era um líder, Isaac não era um líder, até que eles tiveram de assumir essa posição por conta da própria direção de Deus. Então, vamos condenar o pobre Jacó, não, Jacó é legal, Jacó está aprendendo, entendeu? Assim, ele só tem 80 aninhos aqui, gente, 60, 80 aninhos, que isso, né? Aprendendo, entendeu? Enquanto a vida, o aprendizado segue, tá certo? Mais alguém quer fazer algum comentário a respeito de hoje? Não? Então, eu quero fazer minha consideração final. Sim, tá. Então tá bom, faça. E depois, imediatamente, aí você indica alguém para fazer a oração de hoje, tá bom? Beleza. Considerações finais.
eu já tinha falado, essa passagem é uma das mais tristes da Bíblia, diferente do pai de Jacó e Abraão, Simeão e Levi, Simeão e Levi, não confiaram na justiça de Deus e fizeram justiça com as próprias mãos. Agiram de estratégia para enfraquecer o inimigo. Em relação às meninas, eu escrevi, cadê? Eu não estou falando nada do que eu estou falando, eu escrevi. Sim, em relação às meninas. Em relação às meninas que sofreram de abuso, deixar uma mensagem, acho que seria isso. Que não importa que a vida delas não foi perfeita, né? Que na vida sempre vai ter problemas, situações que podem afetar nossa alma. Mas a gente sempre pode nascer de novo. Aquilo que aconteceu na nossa vida no passado não precisam prejudicar o resto da nossa vida, porque a gente sempre pode nascer de novo em Cristo Jesus. Foi que eu anotei isso. Para as meninas fica a lição: podemos sempre nascer de novo e escrever uma nova história em Cristo Jesus. Nem sempre a vida, a família é perfeita, mas Jesus já levou sobre si todas as nossas dores. Sobre si todas as dores. Então, volte a sorrir e confie sempre na justiça de Deus, na justiça divina, porque ela não falha. É isso. Indique alguém para orar, criatura. Democracia. Se estiver sentindo no coração de abençoar todas nós, principalmente a mim, que ainda é meu dia. Dri, ora aí, Dri. Democracia. Dri, olha aí, Dri. Democracia. A democracia dela, não sei não. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Pai, nos colocamos aqui diante da Tua majestosa presença, primeiramente para te agradecer por esse momento, por esse encontro, meu Pai. Deus, que estas palavras, Senhor, que estão gravadas aqui, meu Pai, cheguem aos corações. Senhor, se há alguém precisando ouvir essa meditação, Senhor, vai de encontro a ela. Pai, toma a direção da nossa vida, toma também a vida de Isis, meu Deus. Toma ela nas tuas mãos. Aviva dentro dela o teu espírito, meu Pai. Toma a casa dela, a família dela. Que o Senhor venha, meu Pai, abastecê-la daquilo que ela precisa, meu Pai. Senhor, também toma todas as mulheres que estão aqui participando, as que não puderam participar, Senhor, por algum motivo, meu Pai. Vai também de encontro a elas e as famílias, Senhor. Toma o nosso domingo, meu Pai, que vai ser maravilhoso na Tua presença, que iremos nos alimentar, meu Pai, da Tua palavra. Senhor, toma cada uma dessas mulheres e que amanhã, às 7 horas da manhã, Senhor, elas estejam dando o melhor, o primeiro, meu Pai, para Ti. Toma nossa vida, nossa noite e nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Amém, ô glória. Por hoje é só. Aí amanhã a gente está aqui de volta, beleza?